E vamos à leitura em nome de Jesus. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinha cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansa nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Pai querido e amado, neste momento nós nos dobramos diante do Senhor e pedimos o Espírito do Senhor para que fale conosco através da sua palavra, para que revele através desta palavra o nosso coração, a tua palavra, Senhor. Neste momento, Deus, eu te peço, coloca teus anjos para proteger esse culto, coloca anjo na porta desta igreja, coloca anjo para guardar os teus servos, aquele que também está nos assistindo neste momento. Protege a casa desses teus servos, Pai. Tome em tuas mãos esta palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar-se em nome do Senhor. Presta atenção, igreja, o que Deus tem para falar ao teu coração nesta noite. João, ele tem uma revelação, e a palavra diz que ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta. Pastor, o céu tem portas? O que é que significa esta porta nos céus? João viu uma porta. Quem foi que deu acesso a nós a irmos ao céu? Esta porta representa Jesus. Jesus é a única porta de entrada para os céus. A morte na cruz nos deu acesso aos céus através de Jesus. A Bíblia diz que importa que por meio das tribulações entremos no reino dos céus. A palavra diz que o reino dos céus é tomado através de esforços. Precisamos nos esforçarmos.
A igreja do Senhor precisa se esforçar. O que tem acontecido nos últimos dias? Uma igreja acomodada, cansada, desanimada, se adaptando ao estilo de vida do mundo. Para determinados cristãos, para ir à igreja já é o maior sacrifício. Para outros, vir à igreja é como se vir a qualquer lugar. É como se ir a um shopping. E a casa de Deus é um lugar diferente. É um lugar de reverência. É um lugar onde o povo se reúne para ouvir Deus falar. Não é igreja templo, igreja somos nós. Não denominação, a qual chamamos de igreja, que não é igreja que cura, não é igreja que salva, não é igreja que liberta, mas é na igreja aonde nós ouvimos uma palavra, e essa palavra pode mudar completamente a nossa vida. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja de Cristo, igreja comprada e lavada pelo sangue de Cristo, tenha amor pela igreja, aproveite o tempo. Há muitas pessoas agora que queriam estar aqui dentro. Há muitas pessoas agora que estão em cima de uma cama, que queria ter a oportunidade para estar aqui. Há muitas pessoas que estão trancadas em um presídio, em uma cadeia, e almejando estar aqui aonde nós estamos. E a igreja, para muitos cristãos, é um grande sacrifício. O reino dos céus é tomado através de esforços. Amém, igreja? A palavra diz: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Este caminho largo, a humanidade passa de qualquer maneira. Este caminho largo não existe sacrifício. O homem passa bebendo, fumando, prostituindo, mentindo. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E diz a palavra: são muitos os que passam por ele. Mas estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz à salvação. O Senhor tem visto o sofrimento do seu povo. Deus tem visto as suas lágrimas que descem pelo teu rosto. O Senhor tem acompanhado a sua igreja. Deus sabe de todas as coisas. Ele não nos esqueceu. E quando João olha para o céu, ele vê uma porta aberta. E quando ele vê uma porta aberta, ele tem um convite dos céus. Jesus convida João. Ei, João, sobe, João. Mostrar-te-ei as coisas que depois dessa há de acontecer. O que o Senhor estava mostrando para João, igreja, daqui, a partir do capítulo 4 até o 22 de Apocalipse, é exatamente mostrando tudo que vai acontecer. Está aqui no livro do Apocalipse. Tem crente que tem até medo de ler o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, é a revelação do próprio Jesus. Está escrito tudo que vai acontecer. Até essa praga, essa peste chamada Covid, está aqui na Bíblia. Essa Covid
já é um dos sinais, um dos pequenos sinais para alertar a população mundial, como um sinal que está apontando a volta de Cristo. O homem não sabe mais o que fazer. Estão fazendo vacinas, mas está já surgindo outras cepas da Covid-19. Elas estão se fortalecendo. O mundo está em caos. O globo terrestre está em caos. A sociedade está em pânico. A miséria, a fome está chegando. O desemprego está batendo. As mortes estão acontecendo. Milhões e milhões e milhões de mortes estão acontecendo. Quantos estão agora entubados que não irão chegar à meia-noite? Quantos milhares de pessoas neste mundo que irão partir até que o sol venha raiar? A matança está acontecendo. A conta chegou. Os sinais estão apontando a volta de Cristo. A igreja não está percebendo isso. A igreja, enfim, ela se acomodou, igreja. E João sobe. Ele recebe um convite do Senhor e ele vai aos céus. E a palavra diz que quando João, tira esse violão aqui, por favor. Quando João ele chega nos céus, olha o que João vê, igreja. Ao chegar no céu, João vê um trono. O trono significa poder de Deus. E sobre esse trono, a Bíblia diz que João vê João não diz quem ele viu. João descreve o trono, mas João não descreve quem estava sentado no trono. Porque quando João olhava para o trono, uma igreja, saía glória, saía poder do trono. Ele apenas viu o trono, ele não descreve quem e como era quem estava no trono. E quem estava ali era Jesus. E João, quando olha para aquele trono, igreja, ele levanta o seu olhar, e acima do trono de Deus, João, ele vê um arco celeste, um arco-íris. O que é que simboliza este arco celeste? O arco-íris. O que é que simboliza o arco-íris? Porque este arco-íris estava acima do trono de Deus. Imagine que essa cadeira é o trono. E quando João ele chega aos céus, ele vê alguém que está sentado. Mas ele não descreve, ele descreve o trono. Porque a luz que saía do trono, amado Cristo, nós nunca iremos ver Deus Pai na essência da sua santidade. Nós iremos ver Deus através do seu Filho. Deus é santo. Ele é santo. E por que ele vê o arco-íris? O que simboliza o arco-íris acima do trono de Deus? O arco-íris é a metade de uma aliança. E foi exatamente onde Deus fez uma aliança com Noé. Disse Noé: eu nunca mais irei acabar este mundo com água. Toda vez que vier um dilúvio,
Eu porei nos céus um arco celeste. Olharei para o arco-íris, o arco celeste. Lembrarei da aliança que eu fiz com você. E você observe que aonde há um arco-íris, está havendo chuva. É os raios solares incidindo sobre a chuva. E a chuva que está caindo, dependendo da posição que você está olhando para o alto, os raios solares refletem na água, formando um arco-íris. E toda vez que o Senhor olha para os céus e vê o arco-íris, ele lembra da aliança que foi feita com Noé. Igreja, Deus fez a sua parte conosco. Deus fez a sua aliança, e a sua aliança está de pé nos céus até hoje. João viu lá nos céus esta aliança. Mas ali tem a metade da aliança. A parte de Deus está de pé. A sua igreja é que forma a outra metade da aliança. Entende, igreja? A de Deus está de pé até hoje nos céus. E a igreja do Senhor, que somos nós, é a outra parte da aliança. A pergunta é: como está a tua aliança com Deus? A aliança não tem emenda. Uma aliança não tem fim. Como está a tua aliança com Deus? Quebrada? Enferrujada? Precisando refazer essa metade para formar esta aliança com Deus? É momento de nós repensarmos a nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Nós recebemos de Deus aquilo que nós damos para Deus. Aquilo que você dá para Deus é o que você recebe. Pense muito bem. Se eu me voltar um pouquinho para Deus, Deus também vai se voltar um pouquinho para mim. Mas se eu me doar, me lançar para Deus, Deus vai se lançar para mim. Qual é o resultado de Deus se lançando na vida do homem? Vida de santificação, crescimento espiritual, representante do Senhor aqui na terra. Este arco celeste que João viu nos céus foi a aliança de Deus que está em pé. Mas a outra aliança somos nós. Sem essa aliança, o homem não entrará no céu. E onde que você acopla a outra parte da aliança que somos nós? É enquanto nós estivermos aqui, vida. A cruz de Cristo nos ligou a essa aliança do Deus Pai. Por isso, amada igreja, não existe evangelho sem cruz. Essa questão nos dias de hoje, de pregando-se um evangelho de facilidades, o mundo adentrando a cada dia a igreja, o mundo influenciando a igreja que representa a Cristo, que tem o poder de influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. Hoje está muito mais fácil o mundo influenciar o crente do que o crente influenciar o mundo. Porque o crente que representa o Senhor Jesus aqui na terra, o mundo está olhando no crente e não tem visto Jesus em nossa vida.
A palavra diz que quando João chega aos céus, ele vê 24 tronos, e sobre esses 24 tronos havia 24 anciões. Os primeiros 12 tronos está representando as 12 tribos de Israel que está nos céus. Os primeiros 12 tronos está representando todo o povo da lei antes de Jesus. E os outros 12 tronos, para formar os 24, representando os 12 discípulos e a igreja do Senhor. Isso quer dizer, João já nos viu lá na glória. João nos viu na glória. A palavra diz, irmãos, que eu quero chamar a atenção para esse versículo, que vocês vão ler comigo. Há muita informação aqui, e o tempo não vai permitir que a gente fale toda essa simbologia, mas especificamente eu quero que vocês leiam o versículo 6. E havia diante do trono como mar de quê? Semelhante ao, olhe para mim, está aqui no telão. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. Aquela porta de que ali? Aquela janela? Vidro. Mas não é cristal. O cristal, ele é muito mais transparente do que o vidro. Olha o que João viu: um mar. A palavra mar em Apocalipse simboliza povos e nações. João viu povos e nações no céu. Irmãos em Cristo do mundo inteiro que aceitaram Cristo. O mar simboliza povos e nações. E além dele ver esse povos e nações nos céus, ele vê este povo como um vidro semelhante ao cristal. Quem nunca viu mar de vidro? João viu lá nos céus povos e nações como vidro e semelhante a o cristal. Será que alguém pegar uma placa de cristal, olha que o cristal é mais transparente que o vidro, digamos que aqui tem uma porta de cristal, eu tenho como me esconder atrás dela? Alguém tem como se esconder atrás de uma placa de cristal? De uma parede de cristal? Não tem como. Por quê, pastor? Porque o cristal é 100% transparente. Parece que não tem porta de cristal ali. Isso quer dizer que João, lá nos céus, ele viu uma igreja transparente. O que isso reflete na igreja hoje aqui na terra? Quando Jesus olha para a sua igreja, ele quer ver uma igreja transparente como um cristal. Isso quer dizer, se nós formos transparentes como um cristal, a nossa vida é um livro aberto. Nós não temos o que temer, porque não devemos nada. Aquele crente que tem um testemunho 100%, aquele crente que vive a palavra de Deus, aquele crente que vai para um lugar, vai para o outro, e Satanás não pode acusar, porque o diabo não vê brecha. Aquele crente fechou todas as brechas. O Senhor, quando olha para essa terra e olha para a sua igreja, ele quer ver uma igreja transparente
igual ao cristal. Isso quer dizer, presta atenção que a palavra está falando. Eu sou um cristal, e as pessoas a olhar para mim verá Jesus do outro lado. Estão compreendendo? Quando o mundo olhar para você, eles vão conseguir ver Jesus através de vocês. Esse cristal, ele está transparente ou está ofuscado? As pessoas que olham para você têm visto Jesus do outro lado? Não, pastor, meu marido tem que se converter, a minha esposa se converter, os meus vizinhos se converter. E muitas das vezes somos nós que estamos precisando se converter, porque nós, como uma porta, essa porta que é para estar aberta, ela está fechada. E a Bíblia diz: ai daquele que não são salvos e ainda impede outros se salvar. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar nas profundezas do mar. Olha a responsabilidade que nós carregamos sobre os nossos ombros em relação ao Evangelho. Você viu aquele crente que não gosta de evangelizar na rua que você mora, no bairro que mora? Por quê? Porque o seu testemunho é péssimo. Ninguém vai acreditar no Jesus que você prega. A maneira que você vive, a maneira que você se comporta, ninguém vai acreditar no Jesus que você prega. Vocês estão compreendendo, igreja, o que o Espírito Santo está falando? As pessoas têm que olhar em cada um de vocês e ver do outro lado Jesus no seu caráter, na sua personalidade, no modo de ser, de agir, de proceder, de falar, de se vestir. Quem olhar para você vai ver Jesus na sua vida. É impossível uma pessoa olhar para um crente e ver Jesus do outro lado para não querer ouvir falar de Jesus. É impossível uma pessoa olhar para um crente e ver Jesus do outro lado para não chamar para orar, para ir lá pedir socorro. Eles estão vendo Jesus em nós. Mas o que é que está acontecendo? Porque a igreja nos dias de hoje não está como esse cristal 100% transparente. Quem vai dizer que você é crente é quem convive com você. Quem vai dizer que você é crente é o teu vizinho, os teus colegas, aonde quer que você vá. É aqueles amigos lá do Face, do WhatsApp, aqueles que estão do outro lado, é eles que vão dizer se vocês são crente ou não. A maneira como você se comporta no seu bairro, as pessoas não conseguem ver Jesus na tua vida, porque não está havendo uma diferença. Ao invés de sermos um cristal transparente, nós somos aquele vidro ofuscado. Não dá para ver o outro lado. E se nós somos essa porta, como que a nossa família, amada igreja, a gente quer que a nossa família se converta, porque muitas das vezes você tem falado tanto de Jesus, fala tanto de Jesus, mas quem ouve falar desse Jesus não crê no Jesus que você prega.
não acredita nesse Jesus que você prega, porque não vê na tua vida uma transparência para com Deus. Ai, se a igreja do Senhor entendesse tudo isso, nós iríamos procurar e viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida em santificação com o Senhor. Jovens, adolescentes, ouçam o que Deus está falando nesta noite. Quantos adolescentes estão morrendo, estão se mutilando, estão pensando em tirar sua própria vida? Quantos adolescentes estão mergulhados nas drogas, na bebida, na prostituição? E você, jovem de Deus, eles, a olhar para você, não conseguem ver Jesus. Um dia, se não se arrependerem, vão ter que prestar conta de tudo isso. Um dia nós, amada igreja, vamos prestar conta de todos os nossos atos, aqueles atos que nós não se arrependemos. Não tem coisa pior quando um crente mancha o seu testemunho. No dia que você manchou o seu testemunho, aquela pessoa nunca mais crê no Deus que você serve. É sério o que o Senhor está falando essa noite. Todos nós queremos ir aos céus, e muitos acham que os céus começam lá nos céus. Os céus começam dentro de nós. A palavra diz: arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. Que vocês saiam hoje aqui, repense a tua vida. Que tipo de cristal você é? O transparente ou aquele ofuscado, arranhado? Que quando as pessoas olham para você, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas, eles não conseguem ver Jesus em vocês. A Bíblia diz que nós estamos cercados de nuvens de testemunhas. Todo mundo lá fora pode errar, menos o crente, porque na hora que o crente erra, tem os dedos logo para estar nos acusando. Olha aí, não é crente, não é crente. Ó, da Igreja Batista Betel, lá do Paraíso do Sul. Olha o que a pessoa está envergonhando. Além de envergonhar Jesus, envergonha a igreja, envergonha o pastor, envergonha a congregação. Aquela pessoa não quer mais saber da igreja, porque eles acham que todo mundo é igual. Cuide do seu testemunho, zele por ele, faça com que as pessoas, olhar para você, veja testemunho. Porque na hora, igreja, que o homem ele passa a mostrar Jesus através do seu caráter, pode ter certeza, aonde essa pessoa vai a presença de Deus. Essa pessoa vai em um ambiente que está carregado. Quando essa pessoa chega, muda tudo. Você pode chegar, entrar dentro de uma casa que tenha pessoas doentes, perturbadas, angustiadas. Só a tua presença dentro daquela casa, a dor de cabeça vai embora, a depressão vai embora, a pessoa começa a se sentir bem, e a pessoa quer que você volte sempre lá. A presença daquele crente na minha casa
é tão gostoso, traz uma paz. Mas a presença de uma pessoa que não tem um temor de Deus, que é diabólico, endemoniado, a presença dessa pessoa, aonde ela está, ela consegue trazer consequências terríveis. Tem pessoas que elas estão tão infestadas de influências malignas, que só aproximar de uma pessoa, a pessoa adoece, a cabeça dói, enxaqueca, brigas, fofocas, confusões. Aonde ela vai, uma peste, é uma praga. Mas o servo de Deus é diferente. Se sua vida não está assim, o Senhor está te dando oportunidade para que você mude em nome de Jesus. O mais interessado é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de nós, estar feliz com nós, alegre com nós. O Espírito Santo quer trabalhar dentro de nós e não consegue espaço dentro de nós, porque o nosso coração ainda está ligado a muitas práticas pecaminosas, a muitas amizades, mas amizades que precisa cortar esse cordão umbilical. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado todos aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Cuidado com isso. O teu círculo de pessoas são aqueles que têm que ter o mesmo nível espiritual seu. Cuidado com essa parceria com pessoas que não comungam a tua fé, porque é mais fácil ela influenciar você do que você influenciar ela. Só quando você começa a compreender a palavra, que você quer estar com essas pessoas malignas, porque você tem propósito de mostrar Jesus na sua vida para aquelas pessoas malignas. Eu tive essa semana, não vou dizer a cidade e o nome da pessoa, mas essa sogra me liga e disse: pastor, dá para o senhor ir na casa de minha filha? E eu fui lá, mas antes de eu liguei, e o marido disse: se esse pastor chegar aqui, eu não aceito ele. Aí a esposa disse: mas por quê? Você nem conhece ele, não quero nem saber. Eu vou e me tranco aí dentro do banheiro. E eu fui. E foi mais de 1 hora de conversa. O cara angustiado, o cara com o coração endurecido. Você falava com ele, ele não dava nem ouvido, nem olhar para você. Eu cheguei ainda a pensar de desistir de ir embora. Esse cara não quer nada. Mas eu comecei a insistir. Esse homem desesperado, ele disse: pastor, eu tenho muito ódio do meu pai. Ódio. Eu não o considero nem como pai. Ele está vivendo um momento difícil. E aí ele me contando a situação da casa, como é que está. Com 2 filhos, a esposa, ele, e só tinha meio quilo de arroz. Isso era 10 horas, 10 e pouca. Diga: eu vou ali e vou comprar algumas coisas. Não, pastor, você faz o seguinte: o primeiro mendigo que você encontrar aí na rua, compre uma quentinha, dê para ele, você já me ajudou. Imagine o egocentrismo dele. E fui trabalhando, e graças a Deus ele se abriu comigo. Eu perguntei se ele queria uma oração. Ele olhou para mim e disse: vamos para o quarto. Eu disse: vamos. E aí logo o diabo manifestou na mente dele. Queria resistir comigo, mas caiu por terra. No outro dia, 2 dias depois, a esposa já me ligou, dizendo que ele já ligou para o pai. Está todo dia mandando mensagem para mim e dizendo à esposa que amou conversar comigo e quer que eu volte lá de novo. O povo, ele tem que ver a diferença em nós.
Ou vocês ganham essas pessoas para Jesus, ou vocês vão espantar ela mais e mais para o reino das trevas. Jesus está voltando. Ele morreu pelas almas. E quando ele voltar, ele vem buscar as almas. E a palavra diz: o que tu tens para me oferecer? Como é que tu vai chegar lá nos céus? Sozinho? Sozinho? Não quer levar ninguém com você? Porque o diabo está usando pessoas para levar milhares para o inferno, usando o corpo do homem para levar centenas para o inferno, enquanto Deus está conosco. E a gente não tem a preocupação de levar pessoas conosco para os céus. Por isso que eu falo, é momento de repensar a nossa vida, se possível, reconstruir a nossa vida com Deus, ou refazer a nossa aliança com Deus. Porque se nós não produzirmos para o reino dos céus, alguma coisa está errada. Porque os filhos das trevas, eles reproduzem com muita velocidade pessoa para as trevas. E nós, como igreja do Senhor, é hora de repensar, porque os acontecimentos estão apontando a volta de Cristo. Tenham a cada dia responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus, porque na hora da dor quem sente é você, não é o pastor, não é o marido, não é a esposa, é você. E se você não procurar ter compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus, você vai pegar a palavra de Deus e vai jogar pelos cantos de sua casa. Não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, estar totalmente desligado do trono de Deus, desconectado, vida espiritual lá embaixo. Depois vai reclamar da vida. O diabo não está a brincar com ninguém. Se fortaleçam na palavra, estudo bíblico, faz de tudo para vir à igreja. Escola bíblica dominical, venha para a igreja. Se esforce.